Mas É, antes de você falar dos tupinólogos, né, que você está falando, que eu gostaria que você explicasse o são esses tupinólogos. Mas antes disso, no seu livro, né, já que a gente está falando de tradução, no seu livro do Rio Babel, você coloca que no século XVI não havia falantes de português, né? E isso. que os próprios portugueses, quando chegaram aqui, perceberam que eles não tinham categorias para nomear a diversidade, né? Então, assim, como é que seriam essas categorias? Como conseguir, né? Como os tupinólogos conseguiram aprender essa língua, né? Mas já era uma língua geral, né? É, E, olha porque era uma só, língua interétnica, né? Ou seja, era um meio ela de se tornou uma comunicação. língua interétnica. Isso. Porque, olha só, quando os portugueses chegam, é, hoje nós sabemos, eles naquela época não sabiam Uhum, dessa informação. O território que é hoje o Brasil, Pindorama, nesse território eram faladas mais de 1.300 línguas, uhum. cerca de 700 lá na Amazônia, no Só na Grão-Pará. Amazônia. E aí, o que acontece com essa língua? Tem um equívoco, né, quando se fala a língua indígena, não existe a língua indígena. Né? Eram, como eu disse, 1.300, mais de 1.300 línguas, pertencentes a diferentes troncos e famílias linguísticas. Uhum. Então, por exemplo, as línguas do tronco tupi, Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, é, o próprio Pataxó, eram línguas da mesma família, que tinham, portanto, um grau de intercompreensão. Sei. Né? Como se eu hablo com ustedes em mi portunhol, em Entendemos. espanhol, a gente entende, porque é uma língua irmã Latina, do né? português. Tem a mesma matriz. Então, nós tínhamos blocos de línguas tupis que tinham um grau de intercompreensão, como o português do espanhol, o português do francês, o português do italiano e até do rumeno. Quer dizer, eram graus variáveis de diferença para a intercomunicação. Mas nós temos também outros grandes grupos. Temos as línguas macro-G, né? Temos as línguas Aruac, do tronco Aruac. Então, se um Yanomami fala com um Guarani, como se um alemão estivesse falando para nós, se nós não conhecemos o alemão. Não entendemos nada. Então, o que aconteceu? Quando os portugueses chegaram, o litoral estava ocupado por grupos tupis. E aí, num primeiro momento, os portugueses precisavam de se comunicar com os índios para tentar extrair deles um sobretrabalho na extração do pau-brasil. Então, os portugueses, num primeiro momento, utilizaram intérpretes. Esses intérpretes eram alguns índios a quem se ensinava o português, né, mesmo precariamente. Além desses índios, alguns portugueses, como João Ramalho, por exemplo, que tinha facilidade para a língua, casou com uma índia e se tornou um Um intérprete. intérprete. Uhum. Só que, com o crescimento da exploração do litoral, se começou a plantar cana-de-açúcar, não dava para colocar um intérprete, não tinha condição em cada engenho, em cada plantação, e isso por um lado. Por outro lado, houve um problema que
os jesuítas começaram a usar, no início, intérpretes na confissão. Eles ensinavam o catecismo com a ajuda de intérprete. Tem muita coisa, o próprio conceito de Deus, de inferno, etc., era complicado para entender, pecado, né? Mas os jesuítas ensinaram, com a ajuda de intérprete, o catecismo, e na hora da confissão, como o padre confessor não entendia nada da língua no início, ele usava o intérprete. O intérprete chegava e contava o pecado dele, perdão, o pecador chegava no confessionário e contava para o intérprete: olha, eu faltei a missa no domingo, isso e aquilo. E aí o cara traduzia, e o padre, em português, dizia: olha, diz para ele que ele tem que rezar 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, etc. E o cara traduzia, né? E aí deu um rolo, porque o segredo da confissão é tão inviolável quanto o segredo da urna, embora tenha gente que queira, né? E aí o bispo, aquele que foi jantado pelos índios, também com o nome de Sardinha, né? Sardinha. O bispo Sardinha, ele representou frente ao Papa, disse: olha, é um absurdo. Aí o Papa proibiu o uso de intérprete. Foi no momento em que os jesuítas, já começando a aprender a língua, estava o Anchieta, o Nóbrega não falava a língua, mas o Anchieta aprendeu a língua e fez até uma gramática em meados do século XVI, que só foi publicada em 1592. Mas o que eles descobriram? Eles descobriram que, se eles falassem o tupi de São Paulo, o tupinambá do Rio entenderia, o tupiniquim do Espírito Santo entenderia, e assim por diante. No litoral do Brasil, os grupos, os carijó, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, eles entenderiam essa língua. Aí eles tiveram essa sacação, pegaram essa língua, porque antes disso eles tentaram ensinar o português. Acontece que era complicado ensinar português, que é uma língua muito distante das línguas indígenas, né? E aí os jesuítas, para isso, eles eram muito bons, né? Eles tiveram uma sacação que hoje tem os cursos que ensinam segunda língua, que é o seguinte: as crianças aprendem com muito mais facilidade o segundo idioma do que papagaio velho não aprende língua, né? Então, eles fizeram o seguinte: